more carrots. Don't tear it. Antes de você ser um cineasta, você é um cinéfilo. Antes de você ser um músico, você é fã de música. Antes de você ser um escritor, você é um leitor. E antes de você ser um professor, você tem que ser um estudante e tem que ser um aprendiz contínuo. O acesso, ele, na verdade, é o que fomenta. É a base que permite que tenhamos autores e também público. Eu estudei numa universidade pública e muitas vezes eu estava correndo, assim, né? Porque chegavam os fiscais, assim, né? Dos organismos de preservação dos direitos autorais, né? Eu fico pensando se eu teria conseguido fazer aquela graduação sem que os professores tivessem lançado mão desse expediente, né? De livros no Xerox. A gente está falando de um público que não tem condições de acessar, e não é literatura, né? O Estado é quem vai prover isso. O Estado tem essa obrigação. As redes públicas municipais e estaduais estão capilarizadas pelo Brasil. A circulação desses conteúdos, desses autores, desses livros, está na mão dessa galera. Eu acho que a discussão no Brasil, ela acaba ficando sempre assim, fica sempre uma briga dos autores com as pessoas. Quando, na verdade, eu acho que o problema é outro, né? O problema é de um país que não tem, que não fortalece projetos de disseminação de conhecimento, de disseminação da leitura, né, de criação de público leitor. A gente vive num país em que não tem cinema, em que em muitos lugares não tem biblioteca, só tem bibliotecas itinerantes. Entre a proteção dos direitos autorais e o direito à educação, há, de fato, uma necessidade de harmonização. Por quê? Porque há muita sobreposição. Não há um melhor do que o outro. Eles precisam conviver harmonicamente, eles precisam ser equilibrados, eles precisam ser balanceados. Na minha aula, eu uso toda e qualquer obra que eu achar necessário. E isso não é uma infração aos direitos autorais, embora isso não esteja escrito na legislação, que isso não é uma infração aos direitos. Porque nessas situações, o direito à educação, naquele caso, se sobrepõe ao direito dos autorais, cujo interesse patrimonial, econômico, deve ser afastado em prol justamente da educação. Quando a gente vai fazer a pesquisa, né, se faz um levantamento bibliográfico. Muitos textos são de revistas acadêmicas, revistas internacionais. Existe um portal que as universidades assinam, que você pode acessar ali. Mas se a sua universidade não faz isso, ou se tem algum impeditivo para você, geralmente você tem que fazer essa pesquisa do computador da universidade, então você acaba impossibilitado de acessar determinados conteúdos, porque você não vai ter dinheiro para fazer assinatura para pagar esse portal para poder acessar os artigos, né? Ter a ideia para uma pesquisa científica, né? Dedicar tempo para produzir isso também é um processo criativo. Mas a gente precisa pensar também que isso é um produto econômico. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado com bolsa. Essa bolsa, esse financiamento foi um financiamento público, né? Acho que aqui o desafio é como que a gente relaciona, né, o valor simbólico com o valor financeiro e também o fato de ser um bem público. O recurso público, ele é um investimento. Mas acho que você deve ser capaz de vender e ser capaz de fazer o uso comercial, mas o direito de uso não comercial para fins educativos amplo e muito mais amplo do que as limitações devem ser, precisa ser reservado. Porque, caso contrário, o Estado, quer dizer, nós pagaremos duas vezes, que é o que acontece. Você paga para produzir e depois você paga para ter acesso. Com relação à situação profissional dos professores, a situação não é boa. Eu tenho amigos que são professores da rede privada e que foram obrigados a assinar, meio que na correria, termos de cessão dos direitos de imagem e do conteúdo. Quase assim, para a vida inteira. O mercado já se ligou que tinha um lugar aí interessante, entendeu? Há um conjunto de ações no sentido de expropriação dessas aulas, de considerar essas aulas parte do trabalho, a aula online, com exceção de quem já tinha um contrato para aulas online, não são parte do contrato de trabalho dos professores regulares e, para que fosse, precisariam de uma autorização especial que não pode ser imposta em razão das leis trabalhistas. E aí nós chegamos num ponto em que você tem um conjunto enorme de pessoas afetadas, obviamente, por questões de direitos autorais, com absolutamente desconhecimento sobre isso. Nós precisamos que a escola seja um espaço de liberdade cultural. E os direitos autorais, como são hoje, impedem isso de acontecer.